depois do almoço, né? Eu já imaginei assim como que é desafiador aí, né? Até para o nosso corpo ali nesse horário muitas vezes é um desafio, né? Mas eu espero fazer aqui de uma forma bem agradável aqui, tá bom? Quero agradecer demais o pessoal da organização aí por ter me convidado. Agradecer vocês também por estarem aqui, né? Muitos se deslocaram aí de outros lugares para estarem aqui também. E, como eu disse aqui, espero trazer aí o conteúdo de uma forma bem legal, tá? Vamos ver se funciona. Já está calibrado para fazer? Boa. Transformação de negócios, uma questão de sobrevivência. Então, a gente vai falar um pouquinho mais aqui de Signável, de LeanIX, já foi falado aqui pelo Arthur, né? A gente vai mergulhar um pouquinho mais também e vamos dar uma pincelada no Alchemy. Alguém já ouviu falar também aí do Alchemy? Além de hoje, né, como o Arthur comentou um pouquinho antes, a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho também, sobre essa solução, tá? Então, transformação de negócio. Mas antes de falar disso aí, vamos falar, né? É importante vocês conhecerem quem está aqui falando, né? Eu sou o Rodrigo, sou casado, tenho 3 filhos. Às vezes as pessoas julgam isso pelo fato de ter 3 filhos. Inclusive, um dos meus filhos está ali, o Gianluca, veio aí, estou incentivando ele nesse mundo aqui da tecnologia, do SAP também. Sou de Guarulhos. Tem alguém de Guarulhos aqui perto? Alguém de Guarulhos que não tenha vergonha de levantar a mão? Ali, ó, de Guarulhos, ó. É isso aí. Mas somos aí, ó. Tá explicado porque nós somos assim, né? Nasceu em Guarulhos, mas depois... Então, eu nasci e fiquei, né? Pois é, mas sou pessoa do bem, tá, gente? Fiquem tranquilos aí, sou uma pessoa legal, ciclista iniciante, né? Estávamos conversando ali, mas é iniciante, bem iniciante ainda. Meus amigos ali que estavam na mesa, tudo já fazem uns negócios bem mais avançados aí, tô caminhando. Fui baterista já, olha só, bem ruim, diga-se de passagem, né? Tinha uma banda numa das empresas que eu trabalhei, nós fazíamos um som ali bem ruim. Eu lembro que sempre que era festa de final de ano, quando não atingia as metas, a nossa banda que tocava como um castigo, assim, provavelmente, era bem ruinzinha mesmo. E sou um cara, propagador de boas notícias, sabe? Eu procuro trazer de uma forma otimista, realista, porém otimista, coisas sobre a vida. Até um ponto, né? Toda palestra que eu faço, fazer um disclaimer aqui, muito do que eu falo serve para tecnologia, serve para a nossa área profissional, mas se você estiver minimamente atento, você vai ver que se aplica muito à sua vida pessoal também, tá bom? E falar, bom, esse é o meu lado mais humano, agora profissionalmente falando, eu fiquei 20 anos na área de supply chain e logística mesmo, área de negócio, tá? Eu não vinha, minha formação não é na área de tecnologia, eu fiquei boa parte desses 20 anos na indústria, principalmente indústria automotiva, e agora há 4 anos, pouco mais de 4 anos, eu cheguei na Numen. Então, assim, quem está sonhando ou quem está planejando fazer transição de carreira aí, é possível sim. Eu tinha 40 anos quando eu fiz essa decisão. Tem sido um desafio, claro, porém, né, com muita vontade, com muito desejo de estudar. O pessoal até brinca lá na Numen, todo mês você está fazendo um curso novo. Pois é, cara, eu cheguei mais tarde, né? Eu cheguei depois, eu preciso tirar esse atraso aí. Então, eu estou sempre estudando coisas novas. Passei por várias áreas ali dentro da Numen. Atualmente, eu ainda estou atuando com engajamento de clientes, mas mais focado agora na questão de Business Transformation, que é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui nesse nosso encontro, tá bom? Então, o nome aqui, uma questão de sobrevivência, né? Por quê? A gente vai mergulhar um pouquinho mais nisso. Aqui uma passada rápida nos conteúdos, mas eu me comprometi de tentar ajudar a recuperar um pouco o tempo, tá? Então vamos ver se eu consigo. Uma reflexão para a gente começar, eu acho que é legal a gente entender um pouquinho disso. Tem essa frase que a gente acha às vezes que é do Darwin, né? Mas na realidade é desse Leon Magnuson aqui. E o Darwin, ele falou isso após ler os estudos desse cara. Ele falou que não é o mais forte que sobrevive, e nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Aí já fica um gancho aí para a gente lembrar tanto para a nossa vida quanto para os negócios, né? Vamos pensar aqui sobre as empresas que a gente trabalha e sobre os clientes que a gente muitas vezes atende. A gente percebe que alguns segmentos, né? Gostei muito da palestra do como que é melhor te chamar, Manuel? Joaquim?
Robalinho, que ele falou dos desafios, né? Alguns segmentos levam mais tempo para se adaptar, ficam mais tempo ali realmente para conectar, para atualizar em alguns segmentos, e aí nós vamos nos adaptando, né? Mas a adaptação é um negócio fundamental, porque um belo de um dia, um grupo de pessoas se reúne ali perto da Oscar Freire, né? Começa um banco digital ali, que parecia um grupo de amigos, de estudantes, e hoje é uma das maiores empresas aí do Brasil, né? Então, tem muita coisa acontecendo aí no subsolo que a gente nem imagina, e que se a gente ficar esperando isso acontecer para daí a gente atualizar, aí a gente melhorar, nós corremos muito risco. E aí trouxe aqui uma reflexão, eu sei que são palavrinhas, acho que na hora de reconfigurar aqui o PowerPoint perdeu um pouquinho, mas... o mundo bunny, o mundo VUCA, né, que a gente fala muito sobre essa questão da complexidade que a gente está hoje, né? É tudo muito rápido, é tudo muito incerto. Eu estava conversando também agora na hora do almoço, né? Como eu vim de supply chain, um dos desafios grandes que eu percebo na área de tecnologia é a velocidade que tudo muda, né? Olha, essa apresentação que eu fiz há alguns meses já tem um monte de coisa nova aqui que não está aqui na apresentação, né? O Seco, ele fala de um curso que ele preparou lá da Move, né? Que daqui a pouco, poxa, metade do curso, ou até mais, né? Perdeu, porque mudou. Então, é muito rápido, é tudo de uma forma muito insana. Então, qual que foi a resposta que a SAP trouxe em relação a todo esse contexto tão insano? Business Transformation Management. Olha que nome bonito. BTM, vocês vão ouvir falar bastante desse termo também aí. O que é basicamente esse Business Transformation Management? Esse desenho, alguém já tinha visto esse desenho aí em alguns eventos, algumas palestras? Falando aqui, né, dessas 4 perspectivas de pessoas, processos, dados e aplicações, mas a mensagem principal é, saindo ali de uma agilidade em ter insights. Eu tenho que ser rápido em descobrir oportunidades. Eu tenho que ser rápido porque o concorrente está descobrindo isso o tempo todo. E eu tenho que ser rápido para me adaptar. Olha só o que está na outra ponta aqui. E não é à toa que a SAP hoje, é a empresa mais valiosa da Europa, né? Quem viu a notícia ali, ela investiu nos últimos anos em algumas empresas. Ela adquiriu algumas empresas. A primeira delas foi o Signavio, há 4 anos, mais ou menos. Depois, há pouco mais quase 2 anos, a LinaX, e agora, mais recentemente, a WalkMe. Então, são soluções que conectam, por exemplo, o Signavio aqui com processos, o WalkMe ali com pessoas. Eu vou falar bem pouquinho sobre essa solução. E o LinaX falando sobre a arquitetura como um todo, sobre as aplicações. É interessante, né? Você ser uma empresa do tamanho da SAP e você, poxa, eu vou lá e compro umas empresas gigantes, assim, né? Às vezes a gente vai no shopping, fica com receio de comprar uma roupa um pouco mais cara, né? Eles compram empresas, né? E que legal, e não é à toa, né, que uma empresa como a SAP investiu nessas empresas. Temos um sinal aí, certo? Temos uma mensagem que é mandada. Por isso, é muito importante nós conhecermos, mesmo que minimamente. Aqui é uma palestra rápida. Olha só, 30 minutos ainda. É isso mesmo? Procede o relógio aqui? Então tá ótimo. Mas eu vou passar rapidamente um pouquinho sobre essas soluções. O LinaX ele vai estar numa camada mais estratégica, tá? Uma camada mais estratégica. A gente fez um evento com o time comercial lá na Numen essa semana e a gente falou um pouquinho sobre essas soluções. O LinaX ele vai ser uma solução que quem adquire, quem decide investir nessa solução, é muito a camada ali do CIO, do CTO, porque ela alinha muito a estratégia. Você que da Accenture deu uma brilhante palestra aqui, muito boa, conecta justamente com esse ponto. Então você vai estar conversando ali com o C-Level. Quem normalmente bate o martelo do LinaX é essa turma aqui. É a turma que vai consumir, conectando a estratégia, negócio e a tecnologia. O Signavio ele vai estar numa camada mais tática, tá? Não estática, tática, uma camada ali de gestão, mineração de processos, gestão desses processos também. O Signavio ele tem altíssima aplicação para todos nós aqui, consultores, tá? Vou mergulhar um pouquinho mais nesse assunto também. E o WalkMe
De verdade, gente, eu trouxe aqui até com um certo frio na barriga, porque o que eu conheço é muito pouco, né? Nós vamos ter nossa primeira reunião de parceria com o Alckmin agora, nessa semana que vem, tá? Mas eu tenho estudado os materiais disponíveis, aí, gratuitos, e já deu para ter alguns insights, eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês. Espero, numa outra ocasião, poder até explicar um pouquinho melhor. Tem também o Cloud ALM, que aí eu não trouxe de propósito, porque eu quis deixar esse assunto, quem sabe um dia o pessoal do SAP Inside Track me chama de novo, aí deixa um assunto. Gostou dessa estratégia aí, João? Aprendi com você, hoje você veio falar de um outro assunto. É isso aí, você cria o roadmap, né? Não, também não foi só isso, não caberia o conteúdo aqui também. Mas ele também pode entrar nessa plataforma de Business Transformation Management, tá bom? Vamos detalhar um pouquinho mais aqui cada um deles. LeanIX, esse foi uma solução que nós começamos a estudar, a mergulhar nela no início do ano passado, tá? Nesse tema de arquitetura corporativa. A metáfora, para todos eles eu vou trazer alguma metáfora para ajudar a lembrar, tá? Porque eu sei que vocês estão recebendo aqui uma enxurrada de conhecimento. Poxa, lembrar tudo aquilo que falou vai ser difícil. Então eu vou criar algumas âncoras aí para nos ajudar, tá bom? A metáfora que eu humildemente trago para o LeanIX é a de um mapa, tá? E até trouxe essa frase aqui, ó, que está lá no Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é muito isso. Muitas organizações não sabem onde querem chegar. Tem uma demanda, nós temos que ter IA aqui. Temos que ter IA. Mas onde? Como? Onde que a gente está precisando? Não importa, cria uma IA da IA, sabe? Assim, sei lá, cria alguma coisa, usa o chat GPT, mas ó, estamos usando o IA. Porque muitas vezes as empresas não sabem onde elas querem chegar e aí estão indo por qualquer caminho. Simplesmente eu ajo de uma forma reativa. A proposição de valor do LeanIX, ela vem justamente para atacar esses pontos aqui, né, de complexidade. Quem já é um pouquinho mais antigo aí, né, no mundo de tecnologia, deve perceber a grande diferença que é hoje nesse contexto da nuvem, né, da quantidade de aplicações, a quantidade, às vezes, de microserviços, de coisa que você liga e desliga o tempo todo. A complexidade aumentou bastante. Então, ela vem para combater, por exemplo, esse e outros problemas também. E ela tem 3 alavancas de valor. Aumentar a velocidade da transformação, reduzir custos e reduzir riscos, principalmente riscos de obsolescência, riscos de você estar ali, por exemplo, com uma aplicação sustentada por uma tecnologia obsoleta ou em vias de se tornar obsoleta. Metamodelo é o coração do LeanIX, é a forma como você categoriza cada uma dos seus artefatos, cada um dos seus itens na sua arquitetura corporativa. Então, eles têm essas 3 camadas. Olha lá, visão estratégica, a importância do que a gente viu na palestra logo depois do almoço, a arquitetura de negócios, a arquitetura de aplicação e dados e a tecnologia sustentando tudo isso. Então, você vai categorizar todos esses elementos. Ponto importante, muitas empresas param apenas nisso, em categorizar. Pronto, temos um catálogo, temos um inventário de tudo que nós temos aqui, e aí passa um tempo, qual a função do LeanIX? Se você só fizer isso, só fizer a gestão das suas aplicações, das suas tecnologias, você não vai aproveitar o maior valor que existe na solução, que é justamente você entender, agora sabendo os recursos que você tem, aonde que são seus pontos fracos, como que você faz para melhorar o alcance e a realização da estratégia que a organização tem. Eu destaquei esses 3 aqui porque é o começo de um trabalho de arquitetura. Com o LeanIX, a gente sempre recomenda usar esses 3 aí. As organizações, as atividades de negócio e as aplicações, tá? Para quem nunca viu um LeanIX rodando, eu vou deixar ele rodando um pouquinho, só para vocês terem uma familiaridade ali. Ele tem uma UX muito agradável, ele não é aquela solução complexa de arquitetura corporativa, que muitas vezes, né, não é tão convidativa. É interessante porque o próprio modelo de licenciamento da solução, ele não é por número de usuários. Tá? Prestem atenção nisso.
ele é para o número de aplicações. Porque quando o pessoal criou a solução, eles falaram assim, a gente quer o maior número de pessoas acessando isso daqui. Então, a gente não vai limitar. Porque é natural, né? Poxa, se eu colocar ali, não, para ter mais 10 usuários eu vou pagar. Ah, não, então deixa só com o time de arquitetura. Porque todo mundo, de certa forma, pode fazer parte do processo de construção e de transformação da organização. É bem leve, né? Eu particularmente gosto bastante da UX, totalmente interativo e de verdade, tá? Eu tenho participado de projetos de implementação. Não, isso aqui não é papo daqueles vídeos bonitos, mas deve ser muito difícil fazer isso. Não é tão complexo assim. É um trabalho, um esforço mínimo para você conseguir alguma extração de valor, tá? Aqui só para vocês irem olhando um pouquinho os relatórios e desses relatórios, sugestões, ideias, classificações que a gente vai construindo em cima da nossa arquitetura, né? Sempre ligados ao propósito, sempre ligados à estratégia da organização. Legal? Eu fui falando os pontos que eu deixei ali, eu esqueci que eu tinha escrito eles, mas é isso. Aqui a gente é mais para trazer uma visualização para vocês. Signável. Aí a gente vai investir provavelmente um pouquinho mais de tempo, tá? O Arthur falou já muito bem, fez uma introdução, né, boa para a gente conhecer um pouquinho, saber da importância, como que está conectado com toda a jornada do RISE, e a gente vai agora entrar um pouquinho mais no detalhe. Mas eu gosto de trazer a reflexão no começo. Tecnologia e negócio. Olha só, tecnologia fala halá, malá, e o negócio entende dra, frost, dry, live, vai, só isso. Entendeu? Entenderam o que está escrito aqui? Entenderam o que está escrito? Eles nunca entendem o que eu digo. Os dois estão falando a mesma coisa. Muitas vezes, e aí agora eu, como 20 anos na área de negócio, né, e agora quase 5 anos na área de tecnologia, muitas vezes o que eu vi era justamente isso, né? Também, o Cabreira falou na palestra ali muito sobre o entendimento, quando foi feita a pergunta ali pelo Éder, né? Como mostrar que a arquitetura gera valor. Porque muitas vezes a gente não está usando o linguajar adequado. Um está falando A, o outro está entendendo banana, sabe? Não é nem que está entendendo B. Está entendendo algo que não tem absolutamente nada a ver. Alguém já viu isso em alguma reunião de projeto? Não, de verdade, não precisa levantar a mão não, assim, mas alguém já presenciou esse tipo de situação? Porque muitas vezes o grande ponto é que nós não temos a mesma linguagem. Cortou o nome desse cara aqui, mas ele, filósofo austríaco, é o Ludwig Wittgenstein. Esse cara ele falava que os limites da minha linguagem determinam os limites do meu mundo. Então, se eu não sei o que você está falando, ou pior, eu assumo que o que você está falando é tal coisa e o que eu estava dizendo era outra, muitas brigas que nós temos, elas não acontecem porque nós não gostamos um do outro. É porque muitas vezes nós não entendemos um ao outro, né? Eu vi que tem bastante não, mas tem alguns casais aqui, né? Isso a gente vivencia até muito no casamento, mas vivencia no mundo corporativo, vivencia na vida, às vezes até dentro da própria área de tecnologia. A gente fala assim, mas é só com o negócio. Não, às vezes é na própria equipe, né? Às vezes é o líder e o liderado, porque muitas vezes a nossa comunicação não está bem ajustada. E a resposta ela vem muito sobre o gerenciamento de processo, né? Que é você construir e sair da subjetividade, sair do eu acho que eu quis dizer isso, eu acho que eu disse ali para o Luiz que eu quero isso. Só que o Luiz entendeu uma coisa totalmente diferente. E saem os dois convictos da sala, beleza, eu vou fazer, beleza, ele entendeu. E daqui a pouco está cada um indo para um lado, né? Essa prática estabelece uma linguagem comum entre quem é de TI, entre negócio, entre as pessoas de uma forma geral. Beleza, tudo isso aí dito, né, um pouco parece teórico, mas para ajudar a gente a entender a importância de uma solução como Signável, tá? Não vou entrar nos detalhes, os materiais a gente vai compartilhar depois também. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho das soluções, porque assim como os módulos, né, que a gente tem no SAP, qual que é o melhor módulo do SAP? Polêmico, né? Polêmico. Qual o melhor módulo?
Aqui no Signável também, quando o pessoal fala Signável, e aí, tá rodando o Signável, né, Arthur? Tá rodando o Signável, mas o que é Signável? Olha de novo, a gente acabou de falar o exemplo da linguagem, né? Meu, rodei um Signável lá, mas o que é Signável, de fato? Ele tem algumas partezinhas aqui que são muito importantes, com papéis bem diferentes, tá? Não vou ter aqui a ilusão de que a gente vai sair todo especialista em todos eles, tá? Mas eu quero ao menos contextualizar para vocês. Esse primeiro lado aqui está falando muito sobre análise, sobre uma análise rápida dos dados, dos processos que a gente já tem. E aí vai ter o Process Intelligence e o Process Insights. Primeiro eu quero falar do Process Insights, que é uma solução específica para o mundo SAP. Ela é de fácil construção ali, de utilização. Aqui é uma telinha para vocês irem vendo como ela vai rodando, tá? Esse daqui é uma solução que, como eu falei, ela é só para SAP, mas assim, se aplica 2 notas, faz uma integração muito simples, até eu que sou zero esquerda aí de tecnologia, consegui ajudar os clientes a fazer. E ela já traz, como o próprio nome diz, uma série de insights, né? De ideias, de recomendações. Com base em quê, Rodrigo? Na opinião? Não, com base nos dados transacionais reais da sua organização. Olha só, então você sai do campo de que eu via muito na minha época de supply chain, de dizer assim, poxa, eu acho que a nossa logística está super bem aqui, porque, poxa, a gente está atendendo bem aí os clientes, bem ou mal estamos atendendo, né, tal. Tá, mas eu acho, não importa, né? Vamos ver de fato o que está acontecendo. Você plugou, ela puxa os dados. Gente, isso aqui eu falo de novo, tá? Eu não sou SAP, tá? Eu sou Numen, sou o Rodrigo aqui falando para vocês, de pessoa para pessoa aqui. Uma integração muito simples e ele já traz uma série de insights. O licenciamento dele, você vai adquirir, e aí se você adquirir a licença plena, você liga isso daqui o tempo todo, ele está rodando ali na sua realidade, nos seus dados, trazendo esses insights. E aí você tem uma ação de melhoria, você volta para ele e fala, poxa, que legal, tive uma evolução. Ou não, caramba, aquela mudança que a gente fez piorou ainda mais o cenário. Ele traz recomendações, ele traz uma série de detalhamentos de como que a sua operação está acontecendo e, principalmente, como o nome dele diz, ele traz insights. Essa parte dos insights, aí é lógico, né? É assim como a gente está falando muito da inteligência artificial aqui, às vezes ele é um pouco otimista demais, tá? Às vezes ele fala, poxa, você poderia ter um ganho aqui de 800 milhões e tudo mais. Desconsidera essa parte, talvez, do valor, vai categorizando um pouquinho melhor, mas o fato é, ele traz recomendações de correção, recomendações de inovação. Eu sei, de novo, gente, que para quem nunca viu, às vezes assiste e fala, poxa, esses caras estão querendo vender. Não estão querendo vender nada aqui, estão falando a realidade, tá? Esse é o Process Insights. O irmãozinho dele, Process Intelligence. A vantagem do Process Intelligence é que ele é uma solução de Process Mining, tá? Que é uma disciplina à parte aí. Process Mining ele já tem uma complexidade maior de configuração. Você tem que construir ali as tabelas, organizar os dados. A vantagem, você consegue criar um Process Mining do SAP, do SuccessFactors, do Oracle, do Power Apps, lá, sei lá, do SharePoint. Você consegue criar a fonte de dados agora, não é restrita a SAP. Eu acredito, não posso afirmar, mas existem até clientes que já usem o Process Intelligence que nem estão, que não estão no ecossistema, não tem o ERP, por exemplo, o S4, e já estão usando a mineração de processo. A vantagem aqui é que a gente não vai desenhar o processo. A gente puxou os dados do processo, dos processos reais, dos dados reais, e ele cria o fluxo. Não só o fluxo teórico, olha só que legal, ele cria o fluxo real. Quantas passagens eu tive por essa etapa? Olha só, em 93% dos casos você está fazendo dessa forma. Caramba, será que era isso mesmo que a gente queria? Né? Eu posso comparar com o meu processo real, que eu vou mostrar daqui a pouquinho a outra solução, e falar assim, poxa, eu estava indo para um caminho totalmente diferente. Perceberam como a gente está saindo da subjetividade? Lembra da historinha ali de um falando em árabe e o outro falando em norueguês? Aqui a gente está trazendo fatos, está trazendo dados, né? Que, de novo,
Ainda não são exatamente a verdade, mas são indícios. São indícios muito mais fortes do que uma opinião, né? Dizem que se você só tem uma opinião, você não tem grandes coisas, né? Você precisa realmente ter fatos e dados. Aqui, não vou mentir para vocês, uma complexidade maior de construção, nada impossível, nada, enfim, né? Mas sim uma complexidade maior, porque você precisa construir tanto a organização desses dados, como também, ou se você vai plugar ele direto ali com a API puxando os dados o tempo todo, ou se você fala, não, a princípio eu quero baixar esses dados e subir para ele, você tem como fazer também. Vou deixar o vídeo só, está terminando já, mas só para vocês entenderem o Process Mining. Tem 15 minutos, olha aí. Acho que vai dar bom, hein? Aqui ele está comparando com o processo real, com o desenho real do processo, você consegue olhar e falar, poxa, maioria das vezes você está fugindo do seu processo padrão. Vamos falar dessa parte de cima. Aqui é a parte um pouco mais tradicional do Signável, que é onde a gente desenha. É a hora que a gente vai lá e desenha, de fato, os fluxos, desenha os processos. Quem tem cliente, ou se você é cliente e está aqui hoje, e você foi para o Rise no período ali, por exemplo, entre 2021, 2022, 2023, enfim, é muito provável que você tenha o que a SAP ofereceu, chamado Starter Pack de Signável. Starter Pack de Signável, tá? Ele não é um pacote inicial, aquele incentivo, né? Aquela experimentação, né? Enfim, como o pessoal fazer uma analogia péssima, né? Assim, né? Enfim, do traficante dando ali a experimentação, né? E de fato, gente, quando o pessoal experimenta, eles ficam loucos mesmo, querem porque querem. O Starter Pack ele vai ter. Lembra o Process Insights que eu mostrei, o primeiro, que plugou, ele já traz os dados? Você tem como rodar uma vez aquela foto. Uma vez. E aí você vai ter os dados maravilhosos. Uma vez vai ficar super chateado, como nossos clientes ficam, eu quero mais vezes. Tá bom, agora compra, né? E você vai ter 3 licenças do Process Manager. O Process Manager, ele é uma forma tradicional de desenho. Porém, como o Arthur muito bem enfatizou aqui, ele tem a carinha, ele tem os elementos da SAP, ele tem já aqueles elementos, os termos que a gente usa muito mais dentro do SAP, então não é um Visage, não é um Visio, não é um PowerPoint, muito menos. Ele tem integração com o LeanIX. A gente tem um cliente, eu posso falar porque eles falaram isso em palestra, lá no Business Campus, que é a Natura, que integraram já o LeanIX com o Signável. O que acontece? Estou mapeando o processo aqui com a área de negócio. A área de negócio fala assim, bom, nessa etapa eu uso essa aplicação aqui, a aplicação XPTO. Aí você vai, todas as aplicações estão cadastradas no LeanIX, que eu mostrei antes, beleza? Aí ele vai falar, peraí, mas cadê essa aplicação? Não está cadastrada no LeanIX? Aí você descobre que tem um processo, que tem ali um Shadow IT, tem uma aplicação que não está mapeada em lugar nenhum. Poxa vida. E vice-versa também, tá? Você consegue ver atividades de negócio que você realiza, que muitas vezes não estão também mapeadas dentro da sua estrutura. Esse aqui ele chama Process Manager, ele já é o mais tradicionalzão mesmo de desenho de fluxo. Porém, importantíssimo, porém, com integração também com outras soluções da SAP. Tá bom? Vamos ver se foi. Beleza. E do lado de cá, a gente tem 2 ferramentas que são mais ativas, que é o Process Governance. E o BTP Build, você tem como você conectar o Process Automation. Esse Governance, como o nome mesmo já diz, olha só, a gente primeiro mapeou o processo, identificamos, vimos qual é o processo adequado. Agora vamos criar uma governança desse processo. Toda vez que sair fora daquilo que está combinado, eu quero que ele mande um alerta. Eu quero que ele bloqueie, eu quero que ele faça isso. Eu quero que ele crie alguma automação para ir reduzindo. Então você tem esse parzinho ali. Eu não tenho vídeo porque eu estou sem ambiente de teste para essa parte, mas em vias de regra essa é a principal mensagem, tá? E no centro desse desenho, né, mandala que chama, a gente tem o Collaboration Hub, que é, como o nome já diz, é o hub ali que você consolida todas essas informações, tudo aquilo que você gerou nas demais soluções que eu fui falando antes aqui. Esse tem o vídeo. Vamos ver se ele vai. Deixa eu ver. Foi. Beleza.
Aí, gente, então tudo aquilo que eu fui construindo lá no Process Manager, aquilo que eu fui extraindo, as minerações de processos que eu gerei no Process Intelligence, eu crio esse hub. Lembra que eu falei de Starter Pack, né? Para algumas empresas que têm o Starter Pack. Tem 10 licenças do Collaboration Hub. Então, você consegue colocar já um grupo maior. A ideia aqui é você ter sua organização toda ali tendo acesso, né? Todo mundo que tem que ter acesso aos processos, você consegue criar camadas. Poxa, esse processo aqui não pode ser aberto para a organização inteira. Eu coloco ele numa pasta oculta, não tem problema. Mas, basicamente, o Collaboration Hub nada mais é do que um grande portal onde a gente consegue ter todo esse repositório de forma organizada e padronizada. Beleza? Para finalizar, o Alchemy. Aí a solução que, de novo, estou sendo muito corajoso de vir falar aqui, porque eu conheço pouco. LeanIX, qual que é a metáfora do LeanIX? É um mapa. Falava. Qual é a metáfora do LeanIX? O mapa. Olha, vocês lembraram. Obrigado. A do Signavio eu não falei, né? Mas é um facilitador de comunicação, tá? Pode ser um tradutor. A do Signavio é aquele que facilita. A metáfora que nos ajuda a entender o Alchemy é a de um personal trainer, tá? O Alchemy ele é uma ferramenta de adoção digital. Então, vamos lá. LeanIX, trabalhei no estratégico, ali um grande mapa para onde eu estou indo. No campo mais tático, nas minhas relações agora entre os departamentos, entre as pessoas, eu trabalhei com o Signavio. Agora eu estou trabalhando na camada do indivíduo. Né? Porque, de novo, falando agora como alguém que passou mais de, bom tempo da carreira na área de negócio. A gente vai lá, cria um processo, adquire um sistema caríssimo, né? E aí, vamos lá, treinamos a equipe. Muitas vezes, a gente fala assim, e aí, pessoal, entenderam? Ninguém vai falar que não, gente. Entenda isso, ninguém vai falar que não. O pessoal fica constrangido, entendi. Aí entra uma solução como essa, né? Quem já fez academia com personal trainer, que teve personal trainer? Tem alguém aqui que já teve aí? É diferente, não? É diferente? Pois é, personal trainer tá ali. Eu nunca fiz, mas eu imagino que seja bem diferente, porque o que eu sei que eu engano nos meus exercícios ali, porque eu não tenho ninguém perto, né? De novo, não tenho vídeo, não tenho materiais, mas só uma pincelada, tá? Experiência do usuário aprimorada. Para quem já viu algum videozinho, você vai, por exemplo, a pessoa vai estar usando ali a aplicação, vamos supor o S4, e aí ele abre ali, né, ele tem um promptzinho, tem uma telinha do lado ali do Alchemy. O Alchemy é isso aí, é caminhando comigo, né? Andando comigo, ele está andando comigo em todas as passagens. O usuário, ele esqueceu, ele está na dúvida, ele tem como recorrer ao Alchemy ali, né? Nessa parte ele lembra até um pouquinho o Enable Now. Alguém usou o Enable Now? Já algumas pessoas, né? Só que bem mais, tá? Bem mais. Geração de valor em menor tempo, né? Equipe treinada. Eu não só faço aquele tradicional treinamento e pergunto, entenderam ou não? Tem alguém acompanhando de fato, né? Essas pessoas. Treinamento com cursos menores eu consigo fazer, assim como o Enable Now, os treinamentos dentro do Alchemy. A taxa de adoção também é aumentada. Esse aqui, melhoria orientada por dados, porque ele não só vai estar orientando e ajudando o usuário na adoção, como ele vai estar percebendo padrões. Né? Olha como as coisas se conectam ali. Caramba, sempre 90% dos usuários eles estão esquecendo de preencher isso aqui. Será que foi claro? Será que a UX dessa tela está boa? Será que isso está, de fato, ajudando? Ele está, de fato, monitorando e acompanhando a pessoa nessa jornada. Caminhando para a finalização aqui, tá? Certificações. Eu deixei aqui alguns exemplos de certificações. Né? O Arthur ele até foi além, ele trouxe já os cursos. O que eu recomendo? Né? Por trás de cada certificação dessa também, tem lá o How to Prepare, né? Como me preparar. Aí você chega também em cursos que ajudam também. Vou falar aqui, cadê o Seco? Não está mais aqui, mas a gente estava conversando aqui. Em breve, aí, na Move, a gente vai lançar um conteúdo específico de tudo isso que a gente está falando aqui, com exemplos mais práticos, né, e mais profundos também, tanto de Signavio quanto LeanIX, e espero que até lá de Alchemy também. Mas, de bate-pronto, uma chamada para ação é isso. Olhar para essas certificações. Mesmo que você não queira certificar agora, mas você olha e fala, poxa, qual que é o material de treinamento para essas certificações? Eu faço muito isso, tá? Muitos conteúdos eu não chego a aplicar para certificação, mas eu faço o treinamento que já me ajuda bastante. Então fica essa recomendação aí. E para fechar, tem uma frase aqui do Peter Drucker que
ele fala assim, olha, as únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização são desordem, atrito e mau desempenho. O que é a mensagem aqui por trás? Se não tiver intencionalidade em fazer diferente, se nós não decidirmos fazer diferente, e de novo eu volto para aquele gancho, tá? Seja na nossa empresa, seja na nossa carreira, seja na nossa vida, tá? Se a gente não decide fazer diferente, as coisas, pelo natural, elas vão se deteriorar, né? As coisas vão caminhar para um lado que não é tão bom. Então, que todos nós aqui, né, ao começarmos nossos dias, tenhamos esse desejo de fazer algo melhor, de mudar para melhor, tá bom? Essa é a mensagem aí que eu queria passar para vocês. Muito obrigado aí. Valeu. Ó, 5 minutos. Top, muito bom. Obrigado. Muito bom, pessoal.